professores de Física e Química. Eu sou o Gustavo Rossetti, professor especialista em currículo de Física e Química da Diretoria de Ensino de Mogi Mirim. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês a respeito da prova paulista, essa primeira prova que tivemos no primeiro bimestre de 2023, comentar um pouquinho a respeito das principais habilidades em defasagem, bem como orientá-los a respeito dos materiais digitais. Eu gravei um vídeo ao final deste ATPC falando um tutorial de como acessar esses materiais digitais passo a passo, que serão referência para nós para as próximas provas paulistas. Então vamos lá? Vamos fazer aqui a análise dos resultados da prova paulista de Química e Física. E os dados são aqui de nossa diretoria de Mogi Mirim. Falar um pouquinho a respeito da prova paulista. Qual que é o objetivo dela? Ora, é a ampliação dos componentes curriculares avaliados, propiciando um acompanhamento mais apurado do desenvolvimento das aprendizagens dos componentes do currículo de São Paulo. Então, a avaliação, a AAP, conhecida como diagnóstica, ela vinha avaliando o que? Língua portuguesa e matemática. Aí depois nós tivemos lá sequências digitais, que já começou ali a abranger as outras áreas de conhecimento também. E a prova paulista ela vem integrando tudo, então numa só. Língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, história e geografia. Quando eu entro lá no site escolatotal.educacau.sp.gov.br e faço ali o devido login, eu consigo ter acesso aos dados, então, de nossa diretoria de ensino. E vocês aí do outro lado também têm os dados das turmas que ministram aula, Então, ensino médio de nossa diretoria de Mogi Mirim. Aqui eu estou falando do total geral, tá? Temos 82,4% de participação e 41,9% de acertos. E aí aqui do lado em vermelho, menos 2,3%. O que significa isso? Foi a média de regressão dos alunos em relação à última prova. Essa foi a primeira prova paulista que tivemos, Então, qual é essa última prova? Foram tiradas lá da AP e da SD do ano passado, tá? Esse total geral. Quando a gente olha para a nossa disciplina aqui, a nossa disciplina de Química, primeira série Química, nós temos 27,7% de acertos. Se eu clicar lá em ir para o conteúdo, lá em cima, e fazer o mesmo passo a passo, o mesmo filtro, ensino médio, diretoria de Mogi Mirim, primeira série, e a disciplina de Química, eu vou ver o desempenho por conteúdo, as questões que têm mais acerto e as questões que têm menos acerto. Então aqui em Química da primeira série, a questão com o menor número de acertos, 24,1%, é a lei da conservação das massas. O descritor, como se fosse ali um resumo da habilidade, compreender a lei da conservação das massas. Eu quero só fazer um adendo, aqui na frente, eu tenho no site BI, depois aqui de descritores, eu tenho o link da questão. Só que para essa primeira prova, pelo menos todas as questões que eu procurei não estavam disponíveis, Então, não sei o que aconteceu, em alguns dias estava disponível e outros não. Então, como não deu aqui, eu fiz o levantamento dessas habilidades, dessas questões aqui meio que na unha, Então, eu peço desculpa desde já, se tiver algum erro, você pode deixar aqui nos comentários, tá legal? Bom, aonde eu encontro essa habilidade, que é falando a respeito da conservação da massa, que foi a principal habilidade em defasagem química. Então, a primeira série, ensino médio, lá no currículo paulista, matéria, unidade temática, matéria e energia, habilidade
EM, ensino médio, 13, do primeiro ao terceiro ano, Ciências da Natureza e Tecnologia, habilidade 101. Analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, para essa habilidade aqui, EM13, CNT 101, nós temos tantos objetos de conhecimento em biologia, em física e em química. Em química eu marquei a conservação de massa, que é a nossa habilidade em defasagem, da primeira série, a principal delas. E em física eu já marquei aqui, olha, a conservação da quantidade de movimento, que é a principal habilidade de defasagem física da primeira série. Onde eu encontro isso no currículo em ação? No caso de química, aqui dessa primeira questão, nós encontramos ela falando a respeito da conservação das massas, lá na página 161 do currículo em ação, primeira série, primeiro semestre, levando assim em consideração as leis ali de Lavoisier, né, e Proust. Leis de Lavoisier, nada se perde, nada se cria na natureza, tudo se transforma, né? Conservação da energia. E as leis das proporções constantes, né? A lei de Proust, a massa ali das substâncias que reagem e daquelas que são produzidas é fixa, né? Então, são essas leis aí que são, como que elas aparecem no exercício? Olha lá, compreender a lei da conservação das massas. Ao realizar uma reação entre gás carbônico e gás oxigênio, o cientista John Dalton propôs um rearranjo de átomos e observou a situação apresentada na imagem abaixo. Então nós temos na primeira gravura um átomo de carbono, um C, 3 gramas, 2 átomos de oxigênio. Então, o carbono e o oxigênio separado, com 8 gramas. Totalizando ali 3 átomos com 11 gramas. Na segunda gravura, eles estão juntos ali, CO2, né, o dióxido de carbono. A hora que você junta os 3 átomos, 11 gramas. E a pergunta aí, olha, de acordo com essa imagem, a iniciativa de Dalton em pesquisa sobre reações químicas favorecem a... E aí ele tinha que saber responder, o estudante, que estava envolvido ali com a compreensão das leis ponderais, das leis experimentais de massa, tais quais as leis de Lavoisier e as leis de Proust. A gente avançando, a primeira série de física, aqui já está um pouco pior os resultados, né? Nós temos 21,6% de acertos. E a principal habilidade em defasagem, com 13,4% apenas, é a conservação da quantidade de movimento. Descritor aí, olha, identificar a conservação da quantidade de movimento. O exercício em questão era esse aqui, olha, tá, da prova paulista. Observe na imagem abaixo o arremesso da bola feita pelo garoto, inicialmente parado sobre seu skate. Então tá aí um garotinho, né, ele faz o arremesso com uma bola, essa bola tem uma determinada massa e essa bola adquire uma velocidade, né, velocidade de arremesso. Em contrapartida, o que acontece? O garotinho ele adquire uma velocidade de recuo, né, ele vai no sentido contrário. Então, continuando a questão, olha lá, o sistema constituído pelo garoto, o skate e a bola é considerado livre da ação de forças externas à direção do movimento. Então aqui é aquela questão da quantidade de movimento, né? Eu considerar aí o garoto e o skate, né, um conjunto. Então a massa aí do conjunto skate garoto vezes a velocidade de recuo é igual a massa da bola vezes a velocidade da bola, né? Mas ele nem precisaria
fazer a continha em si, né, como aparece para a gente lá nos livros, MA, VA, MB, VB, ou M1, V1, M2, V2, né? No arremesso representado nessa imagem, o que explica a velocidade de recuo adquirida pelo garoto? Então, essa velocidade de recuo, esse coice, né, para trás, aí ele tinha que saber identificar que era a alternativa D, a lei da conservação do momento linear ou a lei da conservação da quantidade de movimento. Tá? É a mesma coisa. Segunda série de Química, 40,7% de acertos. A questão aqui com menor acerto, 31,2%, ciclos biogeoquímicos, prever os efeitos e intervenções dos ecossistemas e seus impactos ambientais. Eu fiquei na dúvida aqui se poderia ser a última também, tá? Com 49,3%, identificar e prever a toxicidade das substâncias químicas e seus impactos na saúde dos seres vivos. Se vocês discordarem de mim, deixem seu comentário aí nos comentários aí abaixo, tá, pessoal? Bom, 31,2% ciclos biogeoquímicos. Então, essa questão eu coloquei como sendo a questão do chumbo, tá? Leia o texto abaixo. O chumbo é um metal pesado que é bioacumulativo. Acumula-se progressivamente na cadeia alimentar e não é eliminado com o tempo. Tóxico, cancerígeno, prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Pode afetar o sistema circulatório, levar ao desenvolvimento de anemia, saturnismo, gerar alterações neurológicas e do sistema reprodutor, além de disfunção renal. Todos esses fatores levam muitos a se preocuparem com as formas de contaminação por chumbo, e um dos envolvidos em especulações são os cosméticos. Desde o dia 27 de março de 2013, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou o uso de chumbo em cosméticos por meio da resolução RDC 15 de 2013 e determinou que o uso de acetato de chumbo só pode ocorrer em tinturas capilares, sendo que em outros cosméticos não há nenhuma regulamentação. Bom, então falando aí da contaminação do chumbo, né, que a gente sabe que uma vez que ele entra no organismo, ele acaba não saindo mais. Eu passava muito aos alunos o episódio 7 da série Cosmos, né, da primeira série, né, do Tyson, dessa mais recente. Lá fala de Sala Limpa, ali mostra a história de Claire Patterson, né, a luta dele. Foi o homem que descobriu a idade do planeta Terra, né, 4,5 bilhões de anos, e ao mesmo tempo ele viu a contaminação do chumbo no ambiente, né? Então, o que o aluno tinha que saber responder nessa questão aqui era justamente essa questão da acumulação do chumbo no ser humano, né? As doenças mencionadas nesse texto estão associadas à concentração do metal no organismo. Alternativa E. Segunda série de Física teve 35% de acertos. A questão com 23% de acertos, a menor aí. Quantização de energia, reconhecer a equação de Planck. A questão era 37. Essa questão diz assim, leia o texto abaixo. No início dos anos 1900, os cientistas estavam cientes que alguns fenômenos ocorriam de uma forma discretizada, ao contrário de uma forma contínua. Max Planck estudou a radiação eletromagnética emitida por objetos aquecidos e propôs que a radiação eletromagnética emitida era quantizada, ou ali como se tivesse pequenos pacotes de energia, né? Essa era a ideia ali do Planck. Os trabalhos do Planck abriu depois ali margem aos trabalhos de Einstein, né? A respeito para explicar o efeito fotoelétrico, enfim, sendo ali os pais da quântica, visto que a energia da luz só poderia ter valores de acordo com a seguinte equação. Então tá aí, a energia do fóton é igual a NHV. N, número, ou N é um inteiro positivo, H é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, e V é a velocidade da luz, que tem unidades de 1 sobre segundo. Com base nesse texto, o valor de energia da radiação emitida por um corpo aquecido é igual a
Então, o gabarito da questão é um múltiplo de HV, tá? Então, quando ele fala ali, N é um inteiro positivo. Aí nós tínhamos outros distratores, né? O V ali, talvez você falar que é a velocidade da onda e não frequência. Ao módulo da amplitude da onda, né? Da metade da onda até a crista ou até o vale, né? Ao número de oscilações da onda, ou talvez a última aí que poderia confundir um pouco mais, né? Que era produto de HV. Né? Então tem o produto HV vezes o inteiro positivo. Isso que acabou sendo a alternativa B. Terceira série de Química, 38,6% de acertos, 32,7% é a questão de modelos atômicos, compreender fenômenos decorrentes da interação entre radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Aí a questão era essa daqui, né, questão 44, do Enem de 2017. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. Bom, então aí a aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação. Aí basicamente era 3 opções, né? Alfa, beta ou gama. Alfa é uma de pouca penetração, não chega nem na pele, né? Beta já penetra 2 centímetros ali da pele. E a gama, essa que o aluno tinha que estar respondendo, essa daqui é a alternativa usada aí no tratamento do câncer. Para você se proteger de um raio gama, você precisa de uma parede grossa de concreto ou de metal, tá? Tal como naqueles abrigos subterrâneos. Tá? Os raios X, né? Para ver um osso quebrado, raios ultravioleta, aí já está falando daquela luz que vem do sol, né? E pode causar câncer, né? O câncer de pele. A terceira série de física, aí a questão, olha lá, 32% de acertos, e a questão aí com maior defasagem, com apenas 28% de acertos, é isso mesmo, 28,9%, questão relacionada a máquinas térmicas. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Aí a questão era essa daqui, do Enem de 2012. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. Estou falando aqui da eficiência, né, do motor a combustão. No entanto, a busca de eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante, e aqui não tem como escapar, que o aluno tinha que saber ou relembrar aqui a segunda lei da termodinâmica, né, relembrado ali, associar a lei associada aos trabalhos de Carnot, que o rendimento de uma máquina térmica nunca chega a atingir o 100%, tá? Nunca atinge o ideal. Então, alternativa B, um dos princípios da termodinâmica, a segunda lei, né, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui dos materiais digitais. Eles serão referência para as aulas, bem como para as próximas provas paulistas. Aonde eu encontro? Lá no repositório Ponta do Cacau,
Eu já gravei aqui um vídeo para vocês explicando passo a passo como acessar esse material digital, tá? Nossa referência aqui para a prova paulista do segundo bimestre. Como acessar os materiais digitais? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Então vou colocar aqui repositório CMSP no Google, pesquisar. Aí eu vou nesse link repositório.educacau.sp.gov.br. Aí vai aparecer para mim essa tela. Sou servidor da rede, servidor ou estudante da rede, e não sou da rede. Vou clicar sou servidor ou estudante da rede. Vai pedir o login. Aí a minha senha já está salva aqui, que é a mesma da sede. Acessar o sistema. Aí eu tenho os vídeos, o repositório que nós já conhecemos do CMSP, tanto para aulas quanto a TPCs, e os materiais digitais. E aqui, ano letivo 2023, etapa ensino médio ou fundamental de 9 anos, vou colocar ensino médio, primeira série, bimestre. Os materiais estão sendo produzidos agora, então só tem do segundo bimestre em diante por enquanto. E o componente curricular que eu ministro. Pesquisar. E aí, os materiais são liberados semanalmente. Olha lá, observação. Por enquanto eu tenho aqui 4 aulas disponíveis. Posso baixar em PDF ou PowerPoint. Pegar aqui uma aula, aula 3, quantidade de calor, fazendo o download do arquivo, e eu vou abrir esse arquivo com o PowerPoint. E está aqui a minha aula, já a aula 3, primeira série, segundo bimestre de Física. Tá? Então é assim que a gente acessa os materiais digitais no CMSP. Só quero agradecer então a todos que assistiram aqui esse vídeo até o final. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Deixe suas dúvidas aí no comentário também, ou um adendo que você tenha, fique à vontade. Agradeço aqui na produção deste, Carlos Roberto Colombo, professor especialista em currículo, projetos especiais, bem como a revisão, o apoio técnico aí do Cindemar Rodrigues, o Nino, nosso coordenador de equipe curricular, e bem como a revisão da nossa dirigente regional de ensino, Regina Nava Santos de Araújo. Agradeço a todos, até um próximo vídeo.